gente está aqui hoje com a Kátia Reimorek, que ela é consultora especialista em diversidade e inclusão da Talento Incluir. Kátia, tudo jóia? Tudo ótimo. Kátia, eu queria que você contasse um pouco do trabalho de vocês, que seria essa, como você estava conversando comigo, uma inclusão da pessoa com deficiência dentro de uma empresa. As empresas estão realmente procurando esse tipo de trabalho, esse tipo de pessoa? A gente está evoluindo bastante, né? A gente tem uma lei que faz com que as empresas se mobilizem para isso. Então, essa lei é de 91, e a partir de 2004 ela foi um pouco mais estruturada, então a fiscalização dela ficou um pouco mais séria. E as empresas desde então começaram esse movimento de incluir profissionais com deficiência no mercado de trabalho. Mas eles não sabem muito como fazer isso, porque a gente vive numa sociedade que não promoveu esse convívio, né? Então, para eles era um mito, era uma dificuldade de fazer. Então, a Talento Incluir nasceu com esse propósito de facilitar essa ponte, de fazer essa ponte, essa conexão entre o mercado de trabalho e a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela está preparada para encarar esse trabalho, o futuro, ser economicamente ativo? A pessoa com deficiência, você sente que está preparada? Como é que é a pré-seleção para entrar essa pessoa? A gente tem profissionais preparados e não preparados, assim como tem também profissionais não preparados e preparados sem deficiência, né? Mas a partir do momento que você começa a dar oportunidade e que as pessoas com deficiência entendem que ela tem um lugar na sociedade e uma possibilidade de se posicionar, elas vão atrás desse preparo. Então, a gente tem números que indicam que esse crescimento é muito alto. Em 10 anos de lei de cotas, a gente teve um acréscimo de 518% de pessoas com deficiência que se inscreveram nas faculdades. Então, quando você vai dando essa oportunidade, elas vão correndo atrás dos estudos e daquilo que não possibilitou ela fazer antes. O que a gente precisa é abrir as portas para que as empresas entendam esse passado e deem a primeira oportunidade, digam o primeiro sim. Aí, dando o primeiro sim, aí é um jogo dos dois lados. Da empresa aprender a lidar com esse profissional e do profissional também se capacitar e correr atrás do protagonismo da carreira dele, é por conta dele. E essas empresas, elas estão preparadas para receber a pessoa com deficiência? Tanto a estrutura, eles não estão preparados. Vocês também passam como é que a empresa tem que ser? A gente prepara, dentro do nosso programa de inclusão, a gente tem 4 pilares. Então, o principal é o pilar da conscientização. E aí, nesse pilar, a gente trabalha todo mundo da empresa. Desde a alta liderança, que é o mais importante. A alta liderança precisa estar engajada, precisa acreditar que é possível, né? Então, eles precisam incentivar esse processo. Aí vai passando pela gestão, pelo RH, por todos os colaboradores, até os terceiros, que são as pessoas que a gente tem o primeiro contato quando a gente chega na empresa. Então, se eu, como pessoa com deficiência, chego numa empresa e tenho uma deficiência auditiva, por exemplo, e a recepcionista não sabe disso ou não sabe lidar com isso, ela pode achar que eu sou mal criado, que eu não quero falar com ela. Então, a gente precisa trazer informação para todo mundo. Tem uma empresa que eu vou, por exemplo, que a moça da limpeza, toda vez que eu vou, ela aperta a minha bochecha. Se a gente quer tratar todo mundo com equidade, ou seja, quer dar a mesma oportunidade para todo mundo de crescer e de ter um cargo de liderança lá na frente, não dá para continuar apertando a bochecha. Então, apertar a bochecha é um comportamento que a gente tem por uma sociedade que promoveu isso, do cuidar excessivo, do acolher, mas que a gente precisa desconstruir aos pouquinhos. Então, com essa capacitação, a gente vai desconstruindo e vai trazendo esse profissional para o jogo como todo mundo. Aí, o segundo pilar é o pilar da atração. É jogar a galera para dentro. Agora que todo mundo já está na mesma página, ou menos liberado para saber errar, entender que está tudo bem, a gente coloca o pessoal para dentro e aí a gente acompanha esse profissional. Então, acompanhar o profissional significa acompanhar os primeiros meses ali de carreira dele para ver como é que ele está se desenvolvendo, como é que o gestor, quais são as borboletas no estômago que o gestor tem, enfim, como é que a gente vai colocando os dois no mesmo caminho para que depois eles sigam em carreira solo e consigam fazer isso com as próprias pernas. E tem toda a parte de acessibilidade também. Então, não adianta a gente saber trazer, saber lidar, achar o profissional correto, se a empresa não tem acessibilidade. Então, a gente apoia as empresas nesse processo de tanto acessibilidade física quanto tecnológica, né, e comunicacional. A tecnológica é muito mais para deficiência visual.
Então, um software de leitura de tela, enfim, como é que ele está apto para receber. Você falou agora, e eu também pensei isso. Qual que é a diferença, que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, de uma pessoa com deficiência e o deficiente? A pessoa com deficiência é a terminologia mais atualizada. Então, na Convenção da ONU de 2006, foi com um grupo de pessoas com deficiência e sem deficiência definido que essa era a terminologia que ia seguir dali para frente. Por quê? Porque antes da deficiência existe um sujeito. E a palavra deficiência, ela significa a falta de funcionalidade permanente, parcial ou total de uma parte do corpo, pela Organização Mundial da Saúde. Quando eu falo que a pessoa é deficiente, eu entendo que ela é não funcional inteira. Então esse termo ele é mais pejorativo. Então a pessoa com deficiência, eu entendo que tem um sujeito que é mais importante que a deficiência, que é uma característica e uma qualidade dela. E quais são os pontos mais importantes para essa inclusão da pessoa com deficiência no trabalho? Eu acho que a coisa mais importante é a disposição de querer fazer. Né? Quando a pessoa tem disposição, ela vai atrás de informação, ela vai atrás de aprender a fazer. Mas se a pessoa não tem essa disposição, ela não faz o negócio acontecer. Então a gente diz que a gente tem uma dica que é disposição, informação, convivência e atitude, né? Então a informação ela está aberta, promover a convivência é muito importante e a gente sempre pergunta nos treinamentos, né? Quem conhece alguém com deficiência? Aí muita gente levanta a mão. Quem convive com a pessoa com deficiência? Dá uma diminuidinha nas mãos. Quem trabalha com alguém com deficiência? As mãos vão diminuindo mais ainda. Então o nosso propósito é que através de promover a equidade, né, dentro desse ambiente de trabalho, a gente consiga deixar esse número nivelado. Represente de fato quantas pessoas eu conheço e quantas pessoas trabalham comigo. Então acho que a disposição é tudo. É querer dar o primeiro passo. Então isso é como se fosse um desafio, tanto para a pessoa como para a empresa. É um desafio. Qual que é a solução para isso? A solução para isso é buscar informação, é buscar ajuda. A gente não sabe fazer, a gente não vive num ambiente onde a gente veio de uma cultura de que assim, se vê uma pessoa com deficiência, a gente recebeu a educação dos pais do não olha, não pergunta, não aponta, né? E aí agora a gente está num momento de vida que as empresas são obrigadas a olhar, a perguntar, a fazer a gestão e com naturalidade. A gente fala que é sacanagem, porque elas não sabem fazer. E tá tudo bem não saber. Então, assumir que não sabe já é um grande passo, né? E pedir... É mais fácil para aprender, né? É mais fácil. Você abre o coração, E a gente também vive num momento que você tem que saber tudo. Senão você tá fora, né? E você assumir que não sabe é muito difícil. Então, quando a gente traz isso para a gestão, para a alta liderança, fala, tá tudo bem não saber. Você não é obrigado a saber sobre isso porque você não teve oportunidade de ter acesso. Então, vamos aprender junto? Eles vão acalmando, sabe? Você vê os rostinhos dando uma suavizada e é bonito de ver essa transformação. Então, é muito legal você saber que você também, além desse mundo corporativo que é louco, você está transformando a vida da pessoa, de dar oportunidade para ela conviver com alguém com deficiência, porque ela não teve. Isso influencia na casa delas, na educação dos filhos. A grande parte das perguntas que a gente tem nossa, eu faço tudo errado com meu filho, né? Então, que bom que você está aprendendo para você poder passar isso para ele. E você vai transformando uma sociedade dessa forma. Qual a expectativa que vocês têm agora para o futuro? A gente brinca nessa ligação empresa-pessoa com deficiência. A gente brinca que daqui 10 anos a Talento não tem que existir mais, né? Não deveria precisar existir. Mas a gente ainda está dando passos de formiguinha. Então, a ideia é que as coisas melhorem. Eu tenho deficiência desde que eu nasci. A minha é congênita. Eu já vejo um avanço gigantesco na inclusão. Eu lembro que eu não tinha condição nenhuma de sair sozinha na rua. Hoje eu já saio. É difícil? É difícil. Mas já evoluiu muito. Então, a gente acredita que daqui para frente essa evolução... E como a gente tem falado muito disso... as pessoas que não falarem disso não tá com um olhar estratégico para o negócio delas, sabe? Então, as empresas que não olharem para isso hoje, não só para a pessoa com deficiência, mas para respeitar o ser humano, né? Do jeito que ele é, sim, como ele veio, né? E como ele está naquele momento, elas perdem a oportunidade de negócio. Então, a gente acha que a nossa expectativa é boa, é alta, e que tomara que daqui 10 anos a gente abra uma agência de turismo acessível
e que as pessoas têm o dinheiro, e o que é muito legal, porque elas começam a ser economicamente ativas. Elas vão trabalhar e aí elas começam a ganhar dinheiro. E elas querem gastar, né? Então você movimenta uma economia que não estava pendurada no governo, com benefícios fiscais que o governo dá para as pessoas que não têm condição econômica e que têm deficiência. E elas se acomodam, né? Então você não é uma boa ação, é uma estratégia para o país fazer a inclusão dessas pessoas. Então, se a gente muda esse olhar, a gente vê que é um bom negócio, né? Fazer isso. Kátia, você gostaria de deixar algum recado final, alguma coisa que você acha importante falar para a pessoa com deficiência ou sobre a Talento Incluir, para como as pessoas te procuram? Você queria deixar algum recado que você ainda não deixou? Eu acho que a primeira coisa é procurem ajuda. A Talento Incluir está super à disposição. Somos um time grande ali, são 22 pessoas, 4 consultoras, as 4 consultoras com deficiência, que é muito importante para esse lugar de fala e entender de fato, né, como se dá no dia a dia a prática dessa inclusão. Não tenham vergonha de não saber. As pessoas, normalmente quem acessa a gente pela primeira vez, vem pelo RH, né, e o RH vem muito, muito pequeno, muito com medo de levar isso para cima. Venham fortes, venham com a certeza de que vocês estão fazendo a melhor coisa, e aprendam todo dia. A gente aprende todo dia. A gente aprende a cada dia que a gente... E quando o bichinho da diversidade pica, sabe? E da inclusão principalmente, porque diversidade é uma coisa e inclusão é outra, né? Quando você olha as pessoas e tenta de fato incluí-las, você faz um exercício de autoconhecimento. Como é que eu vou incluir alguém se eu não me incluo? Sim. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo, né? Como é que eu vou respeitar alguém se eu não me respeito? Isso é uma regra para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então a inclusão não é só para pessoa com deficiência, mas é uma inclusão, é uma auto-inclusão primeiro. E esse processo, ele é um processo que é difícil da gente fazer. Para reconhecer que eu não incluo o outro, eu preciso me autoanalisar. Então as pessoas têm uma resistência natural. Tudo que é diferente a gente se afasta, né? Então a minha dica é não desistam no meio do caminho, sabe? Tentem, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente tem que ir todo dia fazendo um pouquinho, mas quando a gente olha para trás e vê o tanto que a gente já andou, é muito legal. Então a gente está super à disposição, sigam a gente nas redes sociais, no nosso site, a gente tem um blog, um monte de artigo para quem quiser se alimentar ali de informação, e a gente está super à disposição de vocês. Obrigada. E que daqui 10 anos, como você falou, isso seja uma coisa muito fácil, não seja um problema para nenhum deficiente, pessoa com deficiência, me desculpa. E que vocês façam um bom trabalho. Obrigada. E sucesso. Obrigadão pela oportunidade. Obrigada, viu? querida.